Eu desejo cumprimentar a todos nessa noite na paz do Senhor. Amém? Alegre, por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos concede de nós estar aqui reunidos. Deus me deu essa oportunidade de estar trazendo alguma coisa referente à palavra do Senhor. E eu quero falar sobre soberania de Deus. Está no livro de Provérbios, no capítulo 16, e o versículo 1 ao 9. Eu quero fazer referência a esses versículos. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, eles darão certo. O Senhor faz tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. Então aqui nós vimos, meus queridos irmãos, o sábio Salomão se dirigindo, o maior sábio pela Bíblia, a não ser Jesus. Salomão foi um dos maiores dos sábios, por causa que eu sempre me refiro nessa maneira, que quem ler o livro de Provérbios, aquele que lê o livro de Provérbios e coloca em ação, se todos fizessem isto, poderia terminar as cadeias, não precisava ter cadeia, não precisava ter autoridade nenhuma, por causa que a pessoa nunca ia levar a sua vida para o lado do mal. E aqui ele nos traz essas referências, que as pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus quem dá a última palavra. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós trouxemos nos nossos pensamentos, para fazer, muitas vezes nós pensamos que é certo. Nós não vamos, se nós não estiver buscando a Deus, buscando a sabedoria de Deus, orando, clamando, como nós temos fazendo nesses últimos tempos, e temos visto, a igreja AIAD do Jari, Toropi, Quevedo, desenvolvendo de uma maneira muito legal. Então nós vimos, meus queridos irmãos, que a obediência a Deus, se nós clamar a Ele, como eu tenho muito de dizer, que quando nós se ajoelhamos para nós orar, Deus se levanta e vem e traz a solução para aquele problema que nós buscamos. Então nós vimos, meus queridos, que muitas vezes o nosso plano é um, mas o plano de Deus é outro com a nossa vida. Nós muitas vezes não queremos obedecer a palavra do Senhor, muitas vezes, mas o Senhor, Ele tem para aquela pessoa ser salvo de uma maneira ou de outra. Ela vem para os caminhos. Aquele que é para ser salvo, ele vem pelo amor ou pela dor. Depende daí das nossas escolhas. Eu mesmo fui pela dor. Muitos é pelo amor, que bom. Mas muitos não é. Porque muitos não obedecem. Muitos se acham que têm a sua vida nas suas próprias mãos. Fazem aquilo que querem. E não é assim, porque Deus é que é dono da nossa vida. Ele é que pode tudo em nossas vidas. Ele é que nos dá a direção certa para a nossa caminhada. Se nós buscar do Senhor, certamente nós não vamos errar o nosso passo, por causa que Ele vai estar nos trazendo o que é certo para o nosso caminho. É muito maravilhoso. Você pode pensar que tudo o que fez é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Aqui vem a fechar no que eu falei antes. Você pode pensar, às vezes, que aquilo que tu está fazendo é certo, mas para o Senhor não é. Para o Senhor é diferente, Ele quer que seja diferente. Ele quer muitas vezes que nós pegue outro rumo, outra direção para a nossa vida. E nós pensamos, às vezes, muitas vezes nós teimamos com Deus. Eu confesso para os irmãos que quando eu recebo as escalas assim, eu oro bastante, eu oro, vou rabiscar, vou escrever, vou ver o que Deus quer falar com o seu povo, e peço para Ele, olha, se não for da sua vontade, não me deixe eu chegar lá. Então nós temos que obedecer à voz do Senhor, aprender a escutar a voz do Senhor. Porque muitas vezes é o que acontece, nós
devemos alguma queda, algum problema na nossa vida, porque nós não escutamos a voz do Senhor, nós não vigiamos o que o Senhor quer de nós. E o sábio Salomão, como eu já falei, nos dá toda a direção para nós seguir. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Isso aqui vem caber também sobre sonhos, sobre aquelas coisas que nós teremos. Tem sonhos que são bons, outros não são. Tem sonhos que nós sonhamos que não são. Tem outros sonhos que são de Deus, como aconteceu com Daniel, aconteceu com José, né, sobre sonhos, bastante coisa sobre sonhos, assim, que Deus usou para o bem. Mas muitas vezes tem sonhos que não é para o bem. Daí nós temos que saber também discernir o sonho que é para o bem e o sonho que não é. Daí nós tirar também, apartar aquilo ali e ir clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. O Senhor fez tudo, aqui no 4, sim, o Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça. Já está também tudo no que eu já falei antes. Todo o que faz o bem, ele recebe o bem. O que faz mal, recebe o mal. Isso aí é de justo, né? Porque que é a lei da semeadura. Se nós semear o bem, nós vamos receber o bem. Se nós semear o mal, não tem como nós receber bem. Se eu trato mal uma pessoa, como é que ele vai tratar bem? Eu não tenho fundamento. A gente vai esperar. Mas se nós tratar bem, embora muitas vezes até que não goste do nosso jeito, muitas vezes porque nós não temos conversado, mas se nós chegar perto dessa pessoa e falar isso, eu já tenho experiência própria, e nós chegar e conversar com aquela pessoa, por causa que eles enxergam o nosso exterior, por causa que o interior que ele enxerga é Deus. Só Deus pode ver o nosso interior. O exterior, sim, se vocês estão me enxergando aqui, vocês sabem que eu estou aqui, mas não sabem o que eu estou pensando neste momento. Agora estão vendo, porque eu estou falando da palavra de Deus. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Orgulhosos, nós sabemos que é uma coisa que dá em todo tipo de pessoas, né? Acontece muitas vezes em muitos tipos de pessoas. Não interessa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é preto, se ele é do jeito que for, né? Se é baixo, se é alto. Mas existem pessoas orgulhosas. Existe pessoa que a gente vê de olho nu, né? Que ela é orgulhosa. Por causa que ela demonstra no seu jeito de falar, do jeito de tratar com as pessoas, já vê que são. E isso aqui não leva também a lugar nenhum. Porque Deus abomina esse tipo de pessoas. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Está lá no 7. Isso aconteceu comigo, de Deus transformar meus inimigos em amigos. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais ninguém que eu lembre, não tenho mais ninguém de inimigo. Todos são meus amigos. Por quê? Quem é que transformou? Deus, porque muitos eu nem falei com eles. Apenas quando encontrei, eles falaram comigo. Eu, cestroso de falar, pensando até em falar e não falava. Mas eles vieram falar comigo e eu falei com eles como nunca tivesse acontecido nada. E graças a Deus era isso que eu queria. Então, é isso, meus queridos irmãos, que tem que acontecer na nossa vida para que nós tenhamos o direito da salvação da nossa alma. Não vale a pena nós ganhar o mundo inteiro, viver tudo que no mundo oferece e nós perder a salvação da nossa alma. Eu vi um sábio falando que se fosse um dia, fosse 2, fosse 3, de repente até poderia a pessoa aguentar, mas não é isso. Ela é a eternidade. Ou é salvo ou não é. Segue o caminho certo ou não. Se seguir mancando, tem que se ajeitar, porque senão não vai chegar lá. Isso aqui é muito conhecido, né? Que uma coisa manca não vai longe a pé. Um cavalo, quando manqueia, tem que parar, tem que trocar, pegar outro ou qualquer coisa assim. Então, a gente sabe que não pode mancar. Tem que seguir a caminhada, tem que ser correta. E nós temos, graças a Deus, que nós temos pessoas para nos alertar, para nós seguir a nossa caminhada correta. E a palavra do Senhor é a melhor bússola que tem. Nós, seguindo a palavra do Senhor, nós vamos de cabeça erguida, nós não temos o que temer, porque nós fizemos as coisas certas. Se nós procurar trazer para dentro do nosso conhecimento as coisas certas, nós vamos seguir certo e nós vamos chegar no lugar prometido. Mas se nós não fizer certo, pode acontecer como aconteceu com Moisés. Moisés era um homem de Deus,
Era um homem que foi escolhido para levar ao povo, mas porque ele negligenciou as coisas de Deus, por simples coisa. Eu creio hoje, até pensando numa palavra que o Júnior trouxe no assentamento, e eu pensando que ele falou sobre a rocha que foi batido, que Moisés bateu na rocha, e eu pensando assim, certamente, quando Deus colocou aquele bastão na mão dele, ele disse, usa esse bastão para te orientar as coisas, para aquilo que tu mostrar com ele, tu vai mostrar a minha presença. E ele, em vez de ter só encostado ou ido com o bastão para o lado da rocha, ele bateu na rocha. E eu creio assim, meus queridos irmãos, que quando ele bateu na rocha, o povo que olhava ele, pensou assim, ele quebrou a rocha com aquele bastão. Que não era o que aconteceu, por causa que aconteceu que colocou lá, jorrou água. Mas o povo que viu podia mudar a história. Podia pensar assim, não, ele bateu, aquilo era uma coisa muito forte, bateu na rocha e quebrou, e a vertente apareceu dali. Então nós vimos, meus queridos irmãos, simples coisa, e aquilo Deus não gostou, porque ele bater na rocha do jeito que ele bateu, demonstrou raiva e pouco temperamento para tudo que ele estava exercendo. Ele estava exercendo um cargo muito grande, ele estava levando um povo, mudando da onde estava um cativo, mudando para uma terra prometida. Então ele estava fazendo algo muito grande. Isso aqui me traz à minha mente, meus queridos irmãos, que nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor, para que nós não queira ultrapassar aquilo que Deus quer que faça, para nós fazer as coisas que agradem o Senhor, sem ferir o Senhor, para que nós não aconteça como Moisés. Moisés não conseguiu chegar lá. Por quê? Por causa que a dúvida, isto é eu que pensei, né? Não sei se foi ou não. Eu penso que Deus, naquele momento ali, já muita gente lá daqueles que estavam ali, não viram que foi o meu poder, pensaram que foi o poder daquele bastão que estava na mão dele. Então é isto, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. A pessoa faz, né, os planos, tudo, e acha que daquele jeito é certo, mas se estiver na direção de Deus, ele vai fazer pelo melhor jeito. Às vezes nós achamos que de um jeito, aquele jeito ali é o certo, e não é o certo, como eu já falei antes. O certo é como Deus quer que nós faça, que nós marche firme, que nós caminhe firme, que nós traga aquele que é encarregado de qualquer setor, como eu digo, faça com a melhor. Eu oro sempre nessas orações, quando eu estou fazendo, para que Deus unja essas pessoas que têm seus cargos, mas exerça aqueles cargos com amor, aquilo que é colocado na sua mão para fazer, como já foi falado, fazer com amor, fazer com carinho, fazer para Deus. Não está fazendo para mim nem para o pastor, está fazendo para Deus, porque a obra é dele. Aquele que chegar aqui e aceitar Jesus como Salvador, só quem pode ficar triste é o inimigo, o diabo, por causa que ninguém pode ficar, por causa que é um que é resgatado, vale pelo mundo inteiro perdido. Então é por isso, meus queridos irmãos, que as coisas de Deus, ela é assim, ela é séria, é certa, tem que fazer certo. Quem quiser ter bênção, quem quiser ser usado, seja certo. Porque diz a palavra do Senhor que ele não usa aquela pessoa que não estiver sendo correto, certo. Muitas vezes, o que acontece muitas vezes? A gente ora muitas vezes, se nós não estiver fazendo as coisas certas, nós não estiver no caminho certo do Senhor, não estiver fazendo todas as coisas certas, nós oremos por alguma pessoa e não acontece nada. Por que tem gente que ora por alguém e aquela pessoa está endemoniada, o demônio sai de vereda? Por causa que ela é certa, ela está na presença do Senhor. E daí o inimigo tem que sair, por causa que ele está usado por Deus, porque ele está certo, ele está puro. É igual quando tu vai ocupar um sal, tu não vai ocupar o sal que tiver uma mistura, tiver uma areia. Eu me lembro muito bem, quando eu era mais novo, né, lá em casa, que na época, uma época escasseou sal e coisa, veio um sal, tomara chegar aquele, um misturado que vinha areia. Eu me lembro que a mãe colocava dentro de um copo para que aquele sal descesse para baixo, dá para se dizer uma baba assim por cima, amarela, em cima daquele copo ali, que era daquelas coisas, que era aquelas impurezas que saía do sal. E o sal que baixava era branquinho, era arvinho, e é isso muitas vezes que tem que acontecer com nós. Deus tem que nos chacoalhar, tem que nos colocar em um lugar que nós não queríamos estar, para tirar essas impurezas, tirar essas partezinhas que tem que tirar, para poder nós se ajeitar, para nós seguir o caminho certo. Nós precisamos muitas vezes passar por isso, meus queridos irmãos. Nós muitas vezes precisamos Deus fazer uma limpeza em nós, precisa Ele mudar nós, mudar até muitas vezes a nossa direção, que nós pensamos que nós temos certo.
e nos tratasse, porque Ele quer que tudo se salve. Ele não quer que ninguém se perca. Imagina, Ele deu o seu Filho, unigênito, o seu Filho, sem mancha, sem pecado. Ele deu para que nós fôssemos resgatados. Imagina se Ele vai querer que alguém aí fora se perca. Não, Ele não quer, Ele quer que todos obedeçam. Mas Ele deixou esse caminho que é o Senhor. Tem que aceitar Ele como Salvador da sua vida. Eu não sei se aqui alguém não aceitou, mas eu quero te dizer, se tem alguém que ainda não aceitou Jesus realmente no seu coração como o único e suficiente Salvador, tem uma oportunidade, porque tu está vivo. Eu sempre agradeço a Deus todo dia quando eu amanheço, que eu digo, Deus está me deixando eu amanhecer mais um dia para mim me aperfeiçoar, para me tirar minhas impurezas, para me limpar, porque é que eu quero salvar a minha alma. Eu não quero perder essa caminhada que eu fiz até aqui. Eu quero estar pronto. Eu sou grato por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu creio, meus queridos irmãos, que não precisa ir mais avante, mas eu quero dizer para vocês, não percam a oportunidade, não percam a oportunidade, por causa que o Senhor em breve vem buscar o seu povo, a sua igreja, e a sua igreja, eu quero que nós, todos esses que estão seguindo em toda parte, não só aqui, porque nós temos missionários pregando nos outros lugares, né, que são ligados por aqui, por Ujari. Eu quero que todos esses e todos os outros se salvem. Então, por isso que tem que nós se aperfeiçoar na presença do Senhor. Aquele que não tiver esse desejo, porque perfeito tu não vai estar bem perfeito, porque a cada dia nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida, alguma coisa nós precisamos, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos falhos, então nós temos que estar todo dia se aperfeiçoando na presença do Senhor, para poder nós ter o direito da salvação da nossa alma. Deixa aí uma igreja que faz discípulos.